Olá, seja bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro. Você está no canal Letra de Letra. Hoje com uma indicação para leitores iniciantes e de outras todas idades também. Falo desse livro, A Armadura de Bertô, um trabalho do Tiago Queiroz, da editora Inverso. A ilustração é da Bianca Lana, as ilustrações, os desenhos da Bianca Lana, e é uma história interessante que propõe uma discussão a respeito de um crescimento de masculinidade saudável desde a primeira infância. A história envolve uma alegoria que é um urso e seu filho Daniel. O urso, você já sabe, é o Bertô. Bertô era um urso pardo. Ele era grande, corajoso e forte, assim como os outros ursos da floresta onde ele morava. Na verdade, todos os ursos machos daquela floresta eram de um jeito só. Eles andavam com uma armadura feita de pedaços de madeira, lembrando um barril. Temos aqui uma visão mais geral, mas enfim, bem bonita a ilustração e clara, né? Eles andavam com essas armaduras e eles se acreditavam muito fortes. Eles se acreditavam quase heróis. E eles tinham uma brincadeira que era o bate-bate. Eles eram tão fortes e não sentiam dores, e eles se batiam até que alguém caísse e ganhava quem ficava em pé. Geralmente ninguém caía e havia muita risada, e eles eram então supostamente felizes, os ursos pardos e suas armaduras, incluindo Bertô. E aí acontece o seguinte, ele tinha um filho, um pequeno urso chamado Daniel, sempre acompanhava o pai pela floresta. E de tanto vê-lo pulando por aí sem se machucar, erguendo árvores como se fossem flores, ele achava que o pai era um super-herói. Bertô também era tão forte que nunca sentia medo e nunca chorava. Marca de masculinidade. Precisa ser forte, precisa isso, precisa aquilo. Difícil expor os sentimentos dentro do que a gente conhece como masculinidade aqui pela América Latina, no Ocidente, enfim. As coisas nem sempre eram tão simples para Bertô. E aquela armadura podia impedir que ele fizesse algumas coisas, como se coçar, sentir o aconchego do seu filho, cheirar uma flor porque ele não conseguia se abaixar em função da armadura ser muito rígida. E isso vai gerando uma dúvida e uma angústia dentro do próprio Daniel, seu filho, o pequeno urso. Daniel queria ajudar seu pai a poder sentir aquilo que ele, Daniel, sem armadura, vivia pela floresta. Então ele resolveu fazer uma batalha de cócegas e partiu para cima do seu pai. Eles ficaram brincando ali na floresta até que um pedaço da armadura de Bertô saiu. E ele ficou bastante temeroso dessa circunstância, porque ele estava um pouco diferente daquilo que eram os outros machos, completamente vestidos com suas armaduras inteiras. Como Bertô se sentia já desprotegido, resolveu ir tirando as partes todas da armadura até que não restasse mais nada. E seu filho ficou bastante contente. Eram então dois ursos pardos, o adulto e a criança, prontos para vivenciar o cotidiano da floresta e seus próprios sentimentos, além de andarem bem juntos, o que é bem legal nessa circunstância, pai e filho. Num piscar de olhos, Daniel puxou Bertô e eles saíram correndo pela floresta. Daniel é o filho. Queria muito mostrar a seu pai todas as coisas que ele não pôde aproveitar enquanto usava a armadura. Os outros ursos da floresta não gostaram muito daquele novo Bertô. Era muito esquisito para o padrão de ursos da floresta, sem armadura. Muito fraco, vulnerável, segundo os outros. Por outro lado, Bertô não se incomodava com o que diziam. A vida era muito mais rica agora. Ele conseguia se abaixar para cheirar as flores, coçar as costas nas árvores, dar abraços apertados no filho. Bertô nunca mais foi o mesmo. O tempo foi passando, enquanto Daniel crescia por fora, Bertô crescia por dentro. E mesmo já idoso, o Bertô, Daniel continuava vendo seu pai como um super-herói. O próprio Daniel não se via como um urso forte. Ele só conseguia enxergar seu pai desse jeito, sem armadura e próximo a ele. Houve um momento em que Daniel viu uma armadura perdida na floresta e ficou em dúvida a respeito do que fazer com ela.
se colocaria a armadura para ficar próximo do grupo dos outros jovens, todos de armadura. Foi então que Daniel sentiu uma pata grande e pesada encostando na sua, afastando aquela armadura. Era seu pai para lhe dizer que sentir medo, angústia, dúvida é algo normal, que isso não fazia dele um urso fraco e que a verdadeira força vinha de dentro do coração e ganha vida no abraço. Nessas horas só cabe a nós decidir o que fazer, repetir o passado ou quebrar esse ciclo. E ciclos podem ser quebrados, porque não há nada mais poderoso que um abraço. A armadura de Bertô é uma espécie de metáfora, uma alegoria de uma masculinidade supostamente forte. A armadura de Bertô precisa ser retirada para que essa masculinidade possa aceitar aquilo que é mais humano dentro dela, os sentimentos, aquilo que é dúvida, aquilo que é ter medo. É preciso ser corajoso hoje para ter medo. É preciso ser corajoso hoje para ser covarde até, infelizmente. São sensações humanas, o medo, a angústia, a tristeza, o tédio, o sentimento de solidão. Lidar com isso é um avanço, não para eliminar esse tipo de sentimento, porque isso é humano, mas saber lidar com eles. Essa é uma história perfeita para se ler para as crianças. Eu chamo de leitores jovens, leitores inexperientes, e também para outros de qualquer idade, para que a gente possa defender essa história da humanidade, evitar a qualquer custo o que temos encontrado a respeito de violência contra a mulher, que muito parte dessa masculinidade tóxica, dessa necessidade de provar algo pelo grito, pela força. Então, essa é uma recomendação importante da editora Inverso, Tiago Queiroz, Bianca Lana, discutindo a masculinidade de um jeito diferente, interessante, lúdico. Literatura. É isso. Espero que tenha gostado. Não deixe de comentar, curtir nosso canal, compartilhar. É isso. Obrigado. Divirta-se.